Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da WT Arte aqui no YouTube. Eu sou Thaís Rocha e hoje eu vim trazer para vocês uma peça super bacana para a gente fazer recheada de técnicas. Lembrando que todo o material que a gente vai utilizar nessa aula de hoje vocês encontram lá no site wtarte.com.br. Hoje as dicas são muitas. Olha só, a gente vai trabalhar essa placa decorativa super bonita aqui, num tema bem tropical, que também tá super em alta. Vamos trabalhar efeito madeira sem gel, sem betume, usando apenas tinta, então é bem bacana também. Relevo com textura, né, com stencil e depois pátina seca. Vamos trabalhar pintura de resina, degradê e decupagem perfeita com guardanapo, para você não errar mais aí no acabamento da sua decupagem com guardanapo. Então, lembrando, esperamos vocês no site, nos acompanhem também aqui nas redes sociais e aproveitem essa aula recheada de dicas, que é uma parceria Thaís Rocha e WT Arte. Então vamos para mais uma aula especial WT Arte aqui no canal. Nós vamos trabalhar essa moldura oval com sobreposição, vamos trabalhar pintura metalizada na resina, pintura super bacana e simples aqui, mas que vai fazer um efeito super bonitinho no nosso aplique. Vamos trabalhar fundo com decupagem de guardanapo, efeito madeira e muitas outras dicas de uso de produtos e de técnicas aí para vocês, para que vocês tenham um acabamento super bacana e sempre com os materiais aqui da WT Arte. Então, nós vamos começar fazendo a nossa moldura aqui nessa parte, e eu vou começar fazendo um efeito madeira, mas com tinta, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, vamos lá. Para começar, vou pegar a minha moldura, vou utilizar a tinta Chalk Café do Brasil, que é esse tom aqui marrom bem escuro, e que a gente vai conseguir fazer um efeito madeira com ela, mesmo sendo tinta, né, tendo base acrílica, a gente consegue um ótimo efeito madeira aqui na moldura. Então, tinta Café do Brasil, Restauro Chalk Paint. Já deixei aqui na minha bandejinha a minha tinta Restauro, rolinho de espuma, e a gente vai uniformizar, carregar bem esse rolinho e trabalhar bem aqui na bandeja para que não fique muito excesso, para que não encharque. E aí eu vou aplicar com rolinho em toda a peça. Agora, a nossa moldura já tá toda pintada, tá? Toda no tom aí Café do Brasil. Eu vou pegar uma lixa que não pode ser muito fina, que a intenção é que deixe um acabamento um pouco mais rústico aqui mesmo, um desgaste. Essa aqui é uma lixa P360 e eu vou usar agora para lixar toda a peça. É bem interessante na hora que a gente tá lixando, observar o contorno da peça e lixar no sentido da peça, tá? Então, aqui a gente vai fazer o contorno oval. Então, vamos lá. Agora, a minha moldura já tá seca, lixada, então olhem como fica um efeito madeira super interessante, ó. E isso só feito com a Chalk lixada. Se você quer para esse tom mais embuia, mais tabaco, mais escuro, bem marrom, você vai usar a Café do Brasil. Se você quiser um tom mais avermelhado, um pouco mais claro, puxando aí para um tom de cerejeira, você pode fazer o mesmo efeito com a Urso de Pelúcia, tá? E a gente vai ter uma moldura mais clara. Então, é possível fazer das duas formas. Aqui, ó, já deixei então toda pronta, falta só depois a questão da proteção. Aqui atrás também, ó, já tá lixada e pintada, com acabamento ótimo. Então, a gente vai deixar ela de ladinho, que a gente vai mexer com ela depois. E aqui é a parte onde eu vou colar o meu guardanapo, que é o fundo da minha moldura, tá? Então, aqui a gente vai precisar agora passar uma base branca. Por quê? Porque o guardanapo ele tem 3 películas, mas na verdade ele é transparente. Se eu colar o meu guardanapo aqui, todas as partes claras do meu guardanapo vão ficar com esse fundo amarelado. E aí tira aquele contraste bonito, né? O desenho do guardanapo, que é o que a gente realmente quer, aquelas cores vivas. Então, eu vou passar uma cor branca aqui, qualquer tom de branco. Eu vou utilizar uma tinta Restauro Chalk na cor porcelana.
lana, mas pode ser a algodão, pode ser a branco real, tá? Pode ser também, se você preferir, uma outra tinta PVA, não tem problema. Mas eu tô usando chalk já para não precisar preparar a superfície. Então, a chalk você pode usar diretamente, sem nenhum tipo de preparo, como eu fiz lá na moldura. E aqui atrás, a parte de trás também já tá pintada, pronta para fazer a parte de acabamento, né, da peça. E a gente vai dar andamento a essa parte da frente. Então, já deixei aqui, ó, a tinta na bandejinha. Já uniformizei bem o meu rolinho. E agora a gente vai pintar com fundo bem fechadinho toda essa placa. Eu gosto de aplicar 2 demãos. Aplico uma, lixo mais uma e tá pronto para colagem. Fazer a colagem do guardanapo, você pode fazer com cola branca de boa qualidade, como uma scrap cola, você pode utilizar uma multicola branca, uma cola para decupagem, uma cola gel, uma cola extra, mas eu particularmente gosto muito da Gel Base Decupage, que é uma cola gel, tá? Base de água. E ela é uma cola um pouquinho mais consistente. E isso nos ajuda muito no acabamento do guardanapo, gente. Porque o guardanapo é muito fino e ele não gosta de água. Se ele entra em contato com a água, ele ruga, ele faz bolha. Na hora que a gente vai alisar, ele pode rasgar. Então, é sempre bem importante a gente trabalhar com uma cola que não seja tão líquida. Para que a gente consiga colar de uma maneira fácil também, sem sofrimento. Uma coisa bem importante é a gente fazer a remoção das películas. Então, o guardanapo, ele vem com películas aqui, ó, que a gente precisa retirar. E muitas vezes, olha como é difícil da gente tirar. Então, qual que é a dica que eu dou? Vem aqui no frasquinho de cola, só encosta seu dedo, quase nada de produto, espalha bem, ó, um no outro. Quando ela estiver assim, pegajosa, você vem e só faz isso aqui, ó. E aí, a gente já consegue retirar uma ou às vezes as 2 películas de uma vez. Aqui eu tô tirando uma de cada vez. Então, vou retirar essa película. Aqui, ó, de novo, ainda tô com a mão um pouquinho pegajosa. Retiro a segunda película. Então, dá super certo. Encosta a sua mão na cola, deixa ficar com esse taquezinho, ó, tá grudento. E aí, a gente tem essa facilidade de retirar as películas, né, sem sofrimento. Então, vou pegar aqui um pincel, vou carregar bem. A gente vai passar uma quantidade de cola bem generosa, porém, a gente vai uniformizar. Por quê? Mesmo sendo uma cola gel, mesmo sendo uma cola que tem pouca água, ainda assim, se a gente deixar excesso de cola, a hora que a gente vai alisar esse guardanapo, esse excesso de cola pode umedecer muito ali naquele ponto onde a gente tá trabalhando e da mesma forma pode rasgar. Deixei bem uniforme aqui toda a questão da minha cola. Agora eu vou vir com o meu guardanapo. Vou escolher uma posição aqui, ó. E vou posicionar suavemente, e aonde eu vou posicionando, eu já vou ajudando na colagem. Percebam que com a cola gel eu consigo levantar, se eu não tiver excesso, e reposicionar o meu guardanapo. Nesse momento aqui, ó, o meu guardanapo ele está posicionado, mas ele ainda está com rugas, e ele já tá úmido, então não é o momento da gente fazer mais fricção. Para a gente poder friccionar sem se preocupar, a gente vai colocar um plástico. E a gente vai pegar um paninho bem macio, de preferência um paninho de algodão. E agora sim, ó, de dentro para fora, a gente vem retirando todas as bolhas, tá? Todas as rugas. Vou fazer isso em toda a minha peça até que ela fique bem perfeita.
Terminei a minha decoupagem, vou secar. Sempre muito importante secar, porque já fica selado e as bolhas não voltam. E também eu preciso retirar os excessos aqui, fazer o meu acabamento. Sempre com guardanapo seco. Se você fizer isso com guardanapo molhado, ele pode rasgar e arrancar um pedaço. Então, agora, processo de secagem. Agora que já tá seco, olha aqui os excessos, não tem nada de ruga ou bolha, tá? Ficou uma decoupagem bem perfeita. Vou usar essa lixa, se você não tiver, você pode usar um pedacinho de lixa dessa aqui também, mais grossinha, ó, porque ela funciona da mesma forma para tirar o excesso. Pode usar lixa de unha, tá? Que também dá certo. Aqui eu uso essa por ela ser larga, né? Ela me ajuda a retirar com mais rapidez aqui, ó. Então, aí vai soltando, tá? Tudo onde a gente vai passando. A lixa sempre de cima para baixo. Agora, nós vamos decorar a nossa plaquinha, que vai ficar na parte do meio da minha moldura oval. Para isso, eu vou usar um stencil. Aqui, na verdade, a plaquinha oval, ela é um pouquinho maior do que o meu stencil. Então, a gente vai ter que fazer uma parte aqui, ó, tá? Vou fazer essa parte e depois vou fazer uma pequena emenda. Vou fazer a emenda lá em cima, porque lá em cima vai um arabesco, tá? Então, como vai esse arabesco, a gente, se ficar uma emendinha ali, que a maior parte da emenda vai ser aqui, esse arabesco vai cobrir. Então, sempre é legal a gente estar atento a esses detalhes, ó. Não vou ter muito problema aqui, porque vai ter a cobertura do arabesco. Aqui eu vou aproveitar que vai ficar essa emenda, então eu vou deixar preso aqui, ó. Aí a gente tem um pouquinho mais de segurança para trabalhar. Para fazer esse stencil, eu vou utilizar a massa de modelagem. Eu vou sempre de dentro para fora, com bastante cuidado, ó. Bastante cuidado, a gente vem trabalhando o nosso stencil, espalhando a massa. Então, ó, deposito, nunca levanto a espátula com massa, com material. Sempre, ó, se eu preciso levantar a espátula, eu descarrego o material e venho com ela de lado. Isso ajuda muito no acabamento, para que esse stencil não desloque do lugar, não levante, tá? E a gente não tenha um trabalho depois todo borrado e sem definição. Então, aqui, ó, deposito. E de dentro para fora, eu vou preenchendo aqui o meu stencil. Já aproveito para ir nivelando, se tiver algum lugar com excesso, ó. A gente já deixa bem uniforme. O próprio excesso que às vezes fica é o suficiente, ó, pra gente finalizar o trabalho, tá? Então, dessa maneira aqui. Vou segurar aqui onde tá fixo. Com cuidado, a gente retira o outro lado. E o resultado que a gente tem é uma aplicação perfeita. Agora, eu vou limpar as laterais com a mão mesmo ou com a espátula, eu retiro esses excessos. Vou lavar o meu stencil também, para que a gente tenha um resultado bem limpo nas emendas. Então, olha lá que efeito lindo que ficou, né? Fica bem perfeito e a gente vai trabalhar tinta aqui por cima. Agora, a nossa plaquinha tá pronta, toda seca. Então, vou colocar aqui e nós vamos fazer a emenda. Para fazer a emenda, na verdade, a gente vai fazer o encaixe do desenho, ó, perfeitamente aqui, que dê para fazer as duas emendas que a gente precisa. Feito essa emenda, a gente vai repetir o nosso processo. Já carreguei a minha espátula com a massa, então, vou completar o meu desenho para fazer essa emenda, ó. Vamos fazendo aos pouquinhos, ó. Faltou. Coloco um pouquinho mais, camadas finas, né? E venho. Vamos aí completando a parte que faltou. Pode entrando um pouquinho aqui, ó, no stencil para diminuir a altura aqui da massa e não ficar a emenda aparente, tá? Então, a gente pode vir
esticando essa massa pra gente ter uma boa emenda também. E agora eu vou fazer na lateralzinha aqui. Primeiro preencho, depois já venho esticando aqui, ó, pra gente minimizar essas emendas, tá? Para que a gente tenha um melhor acabamento. Sempre camadas finas e a gente vem fazendo aos pouquinhos. E agora a mesma coisa. Vou segurar aqui no cantinho e vamos levantar devagar. E tá lá bem perfeita a nossa emenda. E agora que já tá tudo limpo, perfeito, sequinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente a minha cor de tinta chalk, que é a Café do Brasil, que é a mesma que a gente usou na moldura, e eu vou pintar toda essa placa. E agora a gente vai fazer o processo de lixa. Para isso, a gente vai pegar a lixa P360, que não é nem muito fina, nem muito grossa, e bem devagarinho a gente vai começar esse processo aqui de desgastar os relevos. Com a mão leve, ó, a gente vai fazer com que esses relevos comecem a aparecer. E agora eu vou utilizar a minha Restauro, que eu usei para fazer o fundo do guardanapo, que no caso é a porcelana. E eu vou trabalhar uma pátina seca bem suave aqui nessa peça. Então, carrego lá o meu pincel de cabo amarelo, de cerdas duras, dessa forma. Vou precisar aqui tirar o excesso com papel toalha. Por quê? Porque eu não quero que manche, eu quero só uma pátina bem sequinha, só pra gente valorizar esse relevo. Então, vou tirar todo o excesso no papel toalha. E aí, com o pincel mais em pé, eu venho trabalhando dessa maneira, que a minha pátina vai ressaltar principalmente os meus relevos e vai suavizar um pouco esse marrom escuro. Então, vou fazer aqui, vou fazer nesse sentido, dessa forma, e depois eu vou virar a minha placa e vou fazer no outro sentido para que essa pátina fique bem uniforme. Precisei recarregar um pouquinho, recarrego, e novamente, toda vez que eu precisar recarregar, nós vamos tirar bem esse excesso. E agora eu vou fazer nesse outro sentido aqui. E aí, eu vou ter uma pátina escura, uma pátina clara sobre um fundo escuro. E isso vai contrastando aqui e evidenciando o nosso desenho do stencil. Então, valoriza, né, esse desenho, ó, revela esse desenho. Feito isso, eu vou deixar bem sequinho pra gente trabalhar a próxima etapa. Agora, nós vamos pintar essa resina. Então, vou pegar a resina aqui, vou prender com uma fita crepe, para ela ficar paradinha, para facilitar o nosso trabalho. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer um fundo um pouquinho mais escuro nessa resina, para que ela tenha também o mesmo envelhecimento da peça, senão ela fica destoando do estilo da minha peça. Vou usar a mesma chalk Café do Brasil, e aqui é importante até que seja chalk, porque a aderência da chalk na resina, ela é melhor, tá? Ela é facilitada, e a fixação também. Então, a gente também não precisa preparar a resina com nada. Ó, vou bater, deixar minha resina toda escurinha. Depois disso, eu nem vou lavar o pincel, eu só vou limpar para tirar o excesso. E com essa tinta ainda molhada, eu escolhi uma cor que é a verde camuflagem, que vai combinar com a minha peça, tá? Então, Restauro Chalk Verde Camuflagem.
E eu vou dar algumas batidas, não é para cobrir toda a resina. Vou pegar ali, posso tirar um pouco do excesso aqui do lado, ó, e vou vir dando algumas batidinhas aqui, ó. E alternando essa cor com o café do Brasil. A gente ter umas nuances aqui desse verde que vai combinar lá com a minha placa. E eu vou ter esse resultado. Só que eu não quero esse arabesco tão escuro, senão ele vai sumir na minha peça. O escuro que eu quero aqui é só o suficiente para dar um efeito envelhecido. Então, esse escuro vai me dar o contraste, tá? Do fundo escuro, do fundo envelhecido. E eu escolhi trabalhar com efeito com um pouquinho de metalizado, através da cor Fendi, na linha PVA Metal, tá? Então, vou usar a cor Fendi, que é esse metalizado lindo, num tom nude, que também combina muito bem com esses tons de marrom, de envelhecidos, né? E ele vai combinar bastante com esse tom café do Brasil. Vou carregar o meu pincel e também vou tirar o excesso, ó, no meu papel toalha, tá? Tirei o excesso, a gente vai fazer o quê? Uma pátina, começando a clarear esse aplique. Essa pátina eu vou fazer como se fosse esse varridinho aqui, ó, e aos poucos esse pigmento, ele vai clareando esse aplique. E o tanto que vocês vão deixar mais clarinho é uma escolha também de vocês, o quanto vocês querem mais claro. Não clareiem essa parte escura dos cantinhos, é isso que vai dar o efeito envelhecido. Então, a ideia aqui é fazer uma resina com um efeito metalizado, sem necessidade da gente usar nada de preparar superfície, de usar cera, nada. Somente com a chalk e o PVA metal. Aí, a gente dá uma secadinha, recarrega o pincel e continua até o ponto que a gente achar que esse metalizado já está do nosso agrado. A nossa frase aqui, se eu fizer numa cor muito apagada ou muito escura, ela vai acabar sumindo nesse fundo. Então, como eu tenho bastante branco no meu fundo do guardanapo, eu vou dar destaque para minha frase, trabalhando essa frase com branco. E aí, depois que eu fizer a pintura de branco aqui, a gente vai fazer um leve sombreadinho também, para destacar ali a diferença nas palavras. E aí, a gente já vai fazer a questão da impermeabilização e colagem para finalizar a nossa peça. Então, agora nós vamos pintar a frase Acredite nos seus sonhos. Vou usar a chalk porcelana, que é a nossa branca, né, cor branco, utilizando um rolinho de espuma que eu já carreguei, mas sempre a gente vai carregar e trabalhar sem excessos, ó, trabalha bastante aqui na bandejinha, para não deixar esse rolinho encharcado, mas ele tem que estar todo carregado. E agora, bem devagarinho, com a mão leve, a gente vem trabalhando a pintura. Aqui é bem importante a gente ter paciência e fazer camada por camada, justamente para não sujar muito as laterais do aplique, né? Não deixar toda borrada, a não ser que você vá fazer algum efeito lixado, desgastado, aí não tem problema. Mas se você quer um efeito bem branquinho e quer as laterais limpas, a gente não pode apertar o rolinho, a gente tem que ir cobrindo aos poucos, ó. A gente vai insistindo. Então, aplico a primeira camada, insisto sem apertar, seco, dou uma lixadinha, e aí vou fazer a minha segunda camada. E agora, para finalizar o nosso projeto, eu vou fazer esse acabamento bem sutil aqui na parte inferior das palavras, com a cor verde camuflagem, tá? Então, da Restauro Chalk. Vou pegar da mesma maneira aqui na tampinha, só um pouquinho. A gente vai vir aqui no papel toalha, ó, e vai tirar todo o excesso até que a gente deixe somente esse sombreado. E aí, com o pincel mais pra fora, ó, do que pra dentro, a gente vem trabalhando um sombreadinho a seco aqui, ó, dessa forma. Pra gente fazer nessas outras palavras, se você não quer sujar, por exemplo, aqui o H e tem medo, o S, você pode isolar com a fita adesiva, com a fita crepe, para você poder trabalhar melhor, ó. Ou senão, a gente vem fazendo dessa maneira, com bastante cuidado, que dá certinho, ó.
A gente vem acompanhando o movimento aqui das letras, né, da frase, ó. Pode escurecer um pouquinho mais, porque a gente vai dar uma lixadinha bem suave para trabalhar um desgaste, para dar uma suavizada, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Com o pincel a seco, é bem fácil da gente controlar a intensidade aqui desse sombreado. E também onde a gente não quer que manche com a tinta, tá? Com o rolinho acaba sendo mais difícil, mas com o pincel é bem possível. E aí a gente fica com esse degradê, e ele, pra mim, ele tá um pouco forte, mas eu já deixei assim um pouquinho mais forte, porque a gente realmente vai fazer o nosso desgaste, tá? Então, a gente vai suavizar, deixando bem mais clarinho, tá? Então, olha que efeito delicado que a gente fica, né? Da palavra, sem excesso, sem exagero. Eu vou jogar o secador aqui só para tirar essa poeirinha, tá? Para deixar bem sequinho, a gente já vai começar a aplicar o verniz por essa palavrinha aqui. Então, vamos lá, agora a gente vai para a etapa do verniz da proteção. Na verdade, quando a gente utiliza a tinta chalk, como foi usada aqui em toda a peça, se você não quiser fazer a aplicação do verniz, não é obrigatório, não precisa, tá? A tinta chalk, ela dispensa o uso de verniz, mas eu gosto porque a tinta chalk, ela tem um acabamento fosco, eu gosto de um acabamento mais acetinado. Então, eu uso o verniz acetinado não só para proteção, mas para modificar o acabamento. Se você gosta fosco, você pode deixar dessa forma que tá aqui. Então, eu vou usar o verniz acrílico acetinado, dessa maneira. Vou usar uma trincha bem macia, pode ser um pincel, pode ser uma trincha. Vou carregar o meu verniz, mas vou retirar os excessos. E aí, a gente vem, aplico em toda a peça, para já fazer a minha proteção. Acabei de aplicar, ó, apliquei em tudo. Uma demão, se for bem aplicado, é o suficiente, até porque é uma peça decorativa e não utilitária, tá? Com um rolinho de espuma bem seco, bem limpinho, que eu deixo só para verniz, a gente vem para retirar qualquer marcação de cerda de pincel, ou qualquer excesso ou acúmulo, tá? Então, se em algum lugar ficou acumulado, ficou algum excesso, a gente já retira com o rolinho. Esse daqui eu já vou deixar secar, porque a gente tem outras coisas ainda para invernizar. Vamos invernizar agora a nossa placa. E nós vamos fazer isso com toda a peça. Só o guardanapo tem um detalhe, que aí eu vou explicar ali para vocês, mas todo o restante da peça a gente vai invernizar dessa maneira. Agora que todas as minhas partes aqui da peça estão envernizadas, eu vou secar pra gente poder fazer a montagem. O arabesco eu não preciso, porque finalização com PVA metal não é necessário verniz, tá? E no caso da placa com o guardanapo, é bem importante da gente ressaltar o seguinte: eu gosto muito de fazer a selagem aqui dessa placa com a própria cola gel e depois secar. Essa cola não substitui o verniz, depois a gente precisa passar a etapa do verniz também. Mas aqui é uma placa que ela é decorativa, ela não vai ter muito manuseio, e a maior parte dela aqui vai estar coberta pela outra plaquinha, então não é uma placa que vai descolar com facilidade. E o meu verniz também não é um verniz muito líquido, ele não vai fazer as bolhas voltarem aqui. Então, nesse caso, eu vou usar direto o verniz acrílico, mas em geral, peças utilitárias, ou quando você está usando um verniz um pouquinho mais fluido, como o verniz toque de seda, por exemplo, ou um verniz um pouquinho mais líquido, o ideal é
selar primeiro com a cola gel decoupage, secar bem e depois aplicar o verniz. Mas aqui o nosso verniz tá bem consistente, então eu vou fazer a aplicação direta porque é só um contorno. Aqui a minha placa já tá toda envernizada, né, a minha moldura. Eu não vou utilizar os ganchinhos aqui, porque eu vou fazer colada, por ela ser uma placa decorativa, eu não vou ter a necessidade de ficar removendo o fundo, tá? Então, vou usar uma cola branca extra. Pra gente fazer essa colagem, tá? Vou aplicar uma camada fina. Vou pegar a minha placa aqui do meio, ó. Ela tem uma posição certinha aqui pra gente encaixar. Aí. Pressiono bem e vou deixar colando alguns minutinhos. Se sujar aqui, se vazar alguma colinha, limpa na hora pra gente não ter problema depois de acabamento, né? E deixa bem pressionadinha colando. A nossa placa que vai aqui também já está pronta. Então, aqui atrás, eu até deixei o preço para trás, porque a gente vai fazer colagem, então não interfere. Eu vou aplicar a cola branca. Pode aplicar uma camadinha generosa. Vou espalhar com o rolinho. E vou também colocar algumas gotas de cola instantânea, para que a gente tenha uma colagem imediata também. Ó, posiciono, bem centralizada. Antes de pressionar, verifico se tá tudo alinhado, tudo certinho. Pressiono. E aí, já tá fixo. Agora, o que que falta a gente posicionar? A nossa frase, então, que vem aqui, acredite nos seus sonhos, e aqui eu vou dar uma dica, uma ideia. A gente vai colocar aqui o nosso arabesco, posso colocar mais para baixo ou mais para cima, eu gosto dele saindo um pouquinho da peça, ó. Eu acho que ele fica mais estético. E posso colocar a minha frase aqui centralizada se você não for fazer nenhuma decoração a mais. Se você quiser, você pode deslocar um pouquinho para a direita, por exemplo, e aqui colocar flores, ou colocar um laço, barbante, outras coisas que você goste. Do contrário, que eu, na verdade, não pretendo fazer nenhuma decoração a mais aqui, vou centralizar a minha palavra. Preferi colocar a cola na bandeja e vou aplicar com o rolinho, para que a gente não tenha aquela cola transbordando, que deixa um brilho, né? E compromete aí o nosso acabamento. Então, vou colocar aqui. Posso colocar também algumas gotinhas da cola instantânea, que ela vai me ajudar em alguns pontos aqui, pra gente ter uma colagem mais rápida. Então, aí a gente já vai colocar na placa. Não colei ainda a minha resina, por enquanto tô colando só a minha palavra, ó. Pressiono. E aqui é a mesma coisa. Eu gosto sempre de passar a cola branca, porque a longo prazo ela faz uma colagem mais segura, mais efetiva. Mas pra gente poder finalizar, também vou colocar a cola instantânea. Então, já coloquei ali 2 gotinhas. E agora, a gente posiciona. Ó. Bem centralizado, retinho, pressiona. E a colagem fica pronta em segundos. Já tá posicionada e fixada. E assim ficou
a nossa placa, ó. Acredite nos seus sonhos, né? Ficou bem harmônica, bastante destaque aqui na minha frase. A moldura com esse efeito envelhecido usando tinta chalk também ficou muito bacana, uma opção para quando você não quer usar betume nem gel envelhecedor, e também uma opção para que você possa fazer em cores que às vezes não tem no gel envelhecedor e no betume, você quer fazer colorido, então fica essa opção. Espero que vocês tenham gostado, essa foi a nossa aula de hoje, especial aqui na WT Arte, e aguardo vocês até uma próxima aula.